Mobilidade a pé, corredores de ônibus, redução de velocidade foram alguns dos temas discutidos numa dinâmica de grupo realizada no 4º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, realizado em São Paulo. O debate foi mediado por Luiz Carlos Nespoli, superintendente da ANTP, que com a TC Urbis realizou o evento. 2 casos bem-sucedidos de recuperação de calçadas foram lembrados para iniciar o debate: o de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e o de São José dos Campos, no interior de São Paulo. No plano diretor, a gente fez um estudo com a sociedade civil e a gente fez um modelo de calçadas previsto. A gente desenhou esse modelo e a paginação de piso é dividida pelas vias e com padrão de acessibilidade universal. No plano diretor, te dá 10 anos para você mesmo fazer a sua calçada. Caso você não faça, você tem mais 10 anos que a prefeitura vai fazer e vai diluir em 10 anos no teu IPTU, botando o valor incluso no teu IPTU, como se fosse uma multa. O planejamento das calçadas do centro, principalmente de São José dos Campos, foi a TC Urbis que elaborou, assim como o Camboriú. No início, a pessoa tinha que se inscrever no programa de calçadas e ela tinha um desconto no IPTU. Então, a pessoa era motivada nos 3 primeiros anos a se inscrever no programa e ela teria um abatimento se ela fizesse a calçada conforme o manual da prefeitura. Então, existia um padrão único que dava o abatimento no IPTU para aquela prefeitura, aquela pessoa que refizesse a calçada. Meli Malatesta, presidente da Comissão Técnica de Acessibilidade e Mobilidade a Pé da ANTP, disse que a mobilidade a pé não deve ter um papel secundário. Ela deve ser enxergada como um sistema, como uma rede, como uma forma de transporte. Se a gente for pensar, a mobilidade a pé e a rede de mobilidade a pé, são a matéria-prima que alimentam todas as redes de mobilidade, né, da mobilidade do transporte coletivo, mobilidade cicloviária, ou seja, todas as formas de mobilidade, elas começam e terminam com uma viagem a pé. Meli lembrou ainda a quantidade de vantagens que o incentivo à mobilidade a pé proporciona. Se você investe em políticas de estímulo à mobilidade a pé, ao mesmo tempo você vai estar desenvolvendo políticas ligadas a vários fatores que já foram falados aqui. Segurança pública, você tem mais gente na rua. Se você tem mais gente na rua, você tem mais ocupação na rua, você tem menos episódios de violência urbana. Você está investindo numa política de saúde pública, porque você vai estar fazendo as pessoas caminharem mais. Se elas estão caminhando mais, elas estão abandonando hábitos e doenças oriundas do sedentarismo. Então, isso aí é um gasto a menos que você vai ter com doenças que são oriundas de hábitos sedentários. Meli disse também que os modos ativos de deslocamento fazem muito bem ao planeta. Se você substitui uma viagem de motorizado por uma viagem, aí vale os modos ativos, a pé e bicicleta, então você está emitindo menos gases tóxicos, você está melhorando o meio ambiente. Outro tema em debate foi pista de rolamento e a prioridade para o transporte coletivo, que levantou o seguinte questionamento. Isso é bom ou é ruim para a cidade? Por que é bom para o transporte coletivo? Por que isso é bom para o usuário de ônibus? Danilo Erec, de Curitiba, disse que foi uma briga para colocar uma faixa exclusiva numa rua central da capital paranaense, mas que contra fatos não há argumento. São 12 mil pessoas que passam de automóvel por dia e de ônibus 56 mil, sendo que para o automóvel tem 2 faixas, 2 pistas e para o ônibus uma. Então, e sem contar que diminuiu 40% o tempo de viagem desses ônibus. Então, não consigo ver melhor argumento do que esse. Eu acho que se o ônibus não fosse segregado, no caso, o metrô não tem trânsito de metrô, a não ser quando tem muito fluxo. Quando você segrega o ônibus, ele ganha uma eficiência que ele não teria no trânsito normal. Você fala em eficiência, mas isso é regularidade. É uma das coisas que nós gostamos, tá certo? Não, ele já falou. Regularidade, ou seja, eu sei que de tanto em tanto tempo, com certeza, dentro de uma margem muito pequena de erro, vai passar. Isso é um fator decisivo no sistema de transporte. Decisivo. E o metrô consegue isso porque é totalmente segregado. A redução de velocidade foi o assunto que mais reflexões trouxe para o debate e começou com a seguinte pergunta. Por que a redução de velocidade
ela é recebida pelo automobilista, vou chamar assim, de uma maneira ruim. Eles acham que o direito à velocidade, à via, era uma coisa adquirida, como um direito adquirido. Então, ninguém podia tirar isso deles. Nem o ônibus, nem o pedestre, nem a bicicleta, eles se sentiram roubados. Foi isso que aconteceu. Você abordou um ponto que é o direito à via. De fato, na medida que a pista de rolamento ficou destinada exclusivamente ao automóvel, e culturalmente, geração por geração, você aprendeu assim, e todo mundo que entra na sua frente está atrapalhando o tráfego de veículos, e, portanto, se tem uma ciclovia, está tirando espaço, se tem uma faixa de ônibus, está tirando espaço, se alguém reduz a velocidade, você está perdendo o terreno, é um aspecto que você abordou. Mas tem um outro que é cultural, que é o da velocidade. O desejo de andar em velocidade, o desejo estimulado pelo cinema, pela cultura, pela conversa. A relação entre velocidade e a necessidade de se construir ciclovias também foi questionada no bate-papo. Se baixar a velocidade, precisa de ciclovia? A 30 por hora, se ocorrer um acidente, especialmente se o ciclista estiver no mesmo sentido do veículo, de baixa monta, ou seja, vai ralar, então, pode acontecer, pode morrer? Pode, mas a chance é muito pequena. Então, por isso que a 30 por hora não teria problema nenhum você compartilhar espaço com o automóvel. Primeiro é que quanto maior a velocidade, maior a gente sabe que tem que ser a largura da pista, né, para o carro passar. Então, se você diminui a velocidade, você cria mais espaço, deixando a bicicleta coexistir ali naquela via. Hoje a gente precisa dessa segregação, precisa de espaços para chamar atenção para a bicicleta. Mas a gente vê como que em paralelo tem que ser aplicadas outras medidas de conscientização, inclusive a redução da velocidade, e a gente espera que sim, daqui a 20 anos a gente não precise mais de ciclovia, seja uma coisa do passado. Congestionamento e velocidade, qual é a relação? Se você tem, por exemplo, alguns feijões na mão, se você joga todos ao mesmo tempo, eles vão travar o funil. Mas se você jogar eles numa velocidade menor ou com menor intensidade, eles vão passar por esse funil. Então, na hora que você reduz a velocidade, o trânsito tende a caminhar. Quando se reduz a velocidade máxima, se aumenta a velocidade média, porque se reduz as zonas de impacto. Quando a velocidade das vias diminuiu aqui em São Paulo, o que aconteceu foi que diminuiu a quantidade de acidentes também e a gravidade deles. Então, tem menos obstruções na via e a gente consegue andar melhor. E a matemática diz isso e a prática confirma isso, ou seja, na medida que você vai reduzindo a velocidade, quando você chega a 50 km por hora, passa o maior volume de pessoas. Durante o debate, também foi lembrada a relação entre o desenho viário e a velocidade dos automóveis. Eu acho que redutor de velocidade, placa e multa é resultado de um viário mal desenhado. Um viário que é desenhado para velocidade alta. E o redutor de velocidade, barará, é uma estratégia artificial para você reduzir a velocidade. Então, o ideal é que o viário ele induza a velocidade mais alta, mais baixas, né, naturalmente, sem a necessidade desses artifícios. A gente tem 2 exemplos de projetos, um em Limeira, outro em Maringá, obrigado. Outro em Maringá, que a velocidade máxima da sinalização é 30 km por hora, mas o carro não consegue andar mais que 20, porque o espaço urbano permite isso. Né? O desenho viário impossibilita que o carro alcance 30 km por hora, dando maior segurança aos pedestres e ciclistas que estão compartilhando aquela via. O contra-exemplo disso, por exemplo, é a cidade universitária, onde a placa diz 30 km por hora, onde a via é desenhada para andar 80. Se tem uma via que tem semáforos, os semáforos são programados para uma velocidade da via. Se você andar além daquela velocidade, você vai parar num semáforo, vai parar no outro, vai parar e vai dizer que o projeto foi mal feito, mal calculado. Punir ou educar? Esse foi o assunto que encerrou a dinâmica de grupo. Se você está cumprindo as regras, não faz mal se o radar está, ou o guarda ou o radar está escondido atrás do poste, se está atrás da árvore, não é pegadinha, não é só você
É só você andar certo que, né, acho que a matéria-prima da indústria da multa é a infração. Em Curitiba foi feita uma pesquisa de que a pessoa, quando ela sabe onde está o radar, ela reduz a velocidade ali e volta a acelerar em seguida, ou seja, saber onde está não adianta. Certas coisas não são mais objeto de treinamento. O sinal vermelho não é necessário treinar. Que você tem uma placa que está escrito 60 e você tem que seguir, você não tem mais o que fazer, certo? Portanto, se você for imprudente, você tem que ser punido. A regra, a punição é componente do processo educacional. Frases que foram extraídas do debate e que resumiram o que foi discutido na dinâmica de grupo foram apresentadas no encerramento da atividade.